Olá, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho sobre escatologia e literatura apocalíptica. No último vídeo nós falamos sobre a visão que Daniel interpreta do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua e dos seus metais. Agora vamos falar um pouquinho sobre Daniel 7. Agora é a visão que Daniel tem de algumas feras. E vamos ler aqui alguns versículos. O ideal é que você leia Daniel 7, de 1 a 28. Né? O capítulo todo de Daniel 7, na verdade, trata dessa questão. Mas vamos ler só alguns versículos aqui. Daniel 7, eu lerei na Nova Versão Internacional. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Então, eis o texto. Alguns teólogos têm uma visão interessante que esse texto das feras faz um paralelo com a própria estátua, representando também os reinos que sucederiam a Babilônia. E alguns vão entender que na simbologia desses animais, os números que aparecem se referem aos seus reis, aos seus governantes. Interpretar isso nunca é fácil, né? Então vamos lá mais uma vez aqui para minha colinha. Alguns vão interpretar essas feras e os números que aparecem e a forma como sendo a Babilônia, a Média, os persas e os gregos. Alguma interpretação mais clássica que essas feras, que essas bestas são os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. E a terceira linha, a Babilônia, os persas, os gregos e os gregos descendentes de Alexandre. Quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é repartido entre os seus generais. Um adendo interessante dessa última fera terrível que é mostrada no texto é o chifre pequeno que fala com arrogância. Esse chifre pequeno, partindo desse pressuposto que a escatologia, a literatura apocalíptica de Daniel tem um quê mais histórico, um apocalipse histórico, uma escatologia histórica, se refere a Antíoco Epifânio, um dos reis gregos lá do século II, que é um indivíduo importante para a história dos judeus e também é importante para a escatologia geral e escatologia de Daniel. E depois, nos próximos vídeos, eu vou voltar a falar mais especificamente sobre essa figura histórica, o rei grego chamado Antíoco Epifânio ou Antíoco IV Epífanes, tá bom? Então, resumindo aqui, as 4 feras também representam 4 reinos, assim como a estátua do sonho de Nabucodonosor,
e eu já enumerei aqui as 3 vertentes que identificam esses reinos. E a simbologia dos números ligados a estas feras, a estes monstros, seria dos seus governantes, pelo menos os governantes conhecidos dos judeus naquele período. A interpretação, a hermenêutica que fazemos, né, desse cunho mais histórico, é que isso é algo que já aconteceu, que para a nossa escatologia, para o nosso presente, para o nosso futuro, não há simbologia correspondente. Esses 4 reinos já existiram, tiveram a sua importância no passado, fizeram parte da história e da interação dos judeus destes povos, mas que ela não representa nenhuma simbologia futura para nós. Isso já cessou. Esses reinos já existiram e já não existem mais, ok? Diferente de outras visões que fazem uma interpretação futura destes monstros, destas bestas descritas por Daniel. Então, a gente volta a falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Talvez a gente fale mais um pouquinho sobre isso ainda, mas especificamente eu quero gastar os meus minutinhos falando de Antíoco Epifânio, figura que aparece lá naquele livro, que é um deuterocanônico, mas que tem importância histórica, não entendemos que seja inspirado, que é 1º e 2º Macabeus, que está no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Então, aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Que Deus lhes abençoe.